Revisão da administração de medicamentos em UTI. Na UTI, muitas drogas que são administradas são vasoativas, então elas têm efeito muito rápido. Além disso, o paciente recebe muitas medicações ao mesmo tempo e a gente precisa garantir que a medicação está pingando na velocidade certa, nem pingando devagar demais, nem parada, nem pingando rápido demais. Para a gente controlar de forma mais rigorosa o gotejamento das medicações infundidas em via endovenosa, é aconselhado o uso das bombas de infusão. Então, bombas de infusão são dispositivos tecnológicos que a gente coloca o soro com a medicação, igualzinho como se a gente estivesse administrando normal numa enfermaria, porém, a gente vai passar o equipo desse soro aqui pela bomba e vamos programar a bomba. E aí ela vai controlar rigorosamente a velocidade de infusão. Existem diversos tipos de bombas e elas também podem ser usadas tanto para dieta enteral, mesmo aquela dieta que vai lá para o estômago, né? A gente pode colocar em bomba para controlar o gotejamento, quanto a dieta parenteral, que é a dieta própria desenvolvida para ir no sistema vascular, no sistema venoso. Aqui é só um modelo para vocês lembrarem. Então, tem o soro aqui, coloca o controlador de gotejamento, o equipo passa pela bomba e a gente vai programar qual que vai ser a velocidade da infusão. E esse é um modelo de bomba de seringa para quando a medicação é diluída em muito pouco, por exemplo, uma seringa de 20 ml. Aí vai programar para ir apertando lentamente na dose prescrita. São muitos os cuidados de enfermagem no uso da bomba de infusão, mas vamos pensar o seguinte: ela fica fixa no suporte de soro, a gente tem que fixar ela direito para ela não cair, não machucar ninguém, não atrapalhar a infusão. A gente tem que deixar a bomba do lado em que está o acesso do paciente. Então, por exemplo, um acesso que está no braço esquerdo, eu deixo a bomba do lado esquerdo da cama. Eu deixo a bomba conectada na tomada, certo? Eu devo fazer a limpeza concorrente da bomba. Então, bomba eu não posso esquecer e usar de um paciente para o outro sem fazer a adequada higienização, certo? Antes de eu instalar o equipo na bomba, a gente tem que preencher toda a extensão do equipo. O que é isso? Abrir para encher o equipo de soro. Eu não posso pôr um equipo vazio lá na bomba, ok? O ideal é que a gente mantenha esse soro pelo menos uns 40 centímetros mais alto do que a bomba, tá? Para não ter refluxo. A gente olha para ver se os encaixes estão todos corretos, a gente verifica se o equipo já está instalado na bomba e se está no acesso e confere o acesso, né? Pensando em segurança do paciente. A pinça, aquela que a gente controla o gotejamento, quando é em bomba, a gente deixa ela aberta ao máximo, certo? Liga a bomba, faz o autoteste, programa a bomba conforme a prescrição médica. Então é para pingar 500 ml em 8 horas. Então, eu vou programar isso na bomba, 500 ml, tempo 8 horas, certo? E vou atentar para esse equipo, eu não posso ficar trocando só o soro lá em cima e manter o mesmo equipo sempre. A gente tem diversos protocolos que variam geralmente a ter que trocar a cada 24 ou a cada 72 horas. O que são drogas vasoativas? São drogas com efeitos nos vasos, né? Drogas que vão mexer nos vasos arteriais, venosos e até os capilares. Essas drogas vasoativas, elas vão mexer nos vasos periféricos, ou seja, as nossas veias, artérias de braços, pernas, os periféricos. As artérias e veias lá do pulmão e as artérias e veias cardíacos, né, lá nas coronárias. Então, mexe ali, é muito importante.
Drogas vasoativas são drogas que têm um efeito muito rápido, então a maioria é imediato. Se não for imediato, demora 1, 2, 3 minutos para começar o efeito. E também é curto, quando a gente desliga a medicação, em poucos minutos corta-se o efeito também. Por isso que essas medicações precisam ser controladas em bomba. Os cuidados de enfermagem para as drogas vasoativas: aferir todos os sinais vitais rigorosamente a cada 1 hora, porque ela mexe muito, né, com a hemodinâmica. E aferir a pressão venosa central a cada 6 horas. Programar a bomba, então isso fica implícito que medicação vasoativa tem que ser administrada em bomba. Pesar o paciente, porque a dose depende do peso. Registrar adequadamente, diluir adequadamente essa droga. Utilizar de preferência acesso venoso central, certo? O ideal é um acesso central. E não interromper de 1 hora para outra essa medicação. As drogas vasoativas são divididas em 3 grupos: catecolaminas, vasodilatadores e antidiuréticos. As catecolaminas são adrenalina, noradrenalina, dobutamina e dopamina. E os vasodilatadores, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina e a vasopressina. Drogas sedativas são drogas que são administradas no paciente para diminuir o seu nível de consciência, facilitar a realização de procedimentos, por exemplo, a intubação orotraqueal, reduzir a ansiedade, reduzir o gasto de oxigênio por parte do paciente. Algumas drogas sedativas são usadas analgésicos do tipo opioide, que aí vai provocar sedação: fentanil, morfina, tramal, meperidina. Para todos eles, caso de intoxicação, excesso de dose ou alguma coisa nesse sentido, é possível usar um antagonista, que é a medicação que vai lá e corta o efeito na hora, que é a naloxona. Mas o paciente também pode ser sedado com o uso de hipnóticos. Então, são medicações usadas justamente para isso. Midazolam, se der alguma intercorrência, a gente tem um antagonista chamado flumazenil, e o propofol, que não existe antagonista. Os cuidados de enfermagem para o paciente que está recebendo algum tipo de sedativo são aferir rigorosamente os sinais vitais, monitorar muito de perto o padrão respiratório, lembrando que muitas medicações sedativas, principalmente os analgésicos narcóticos, podem levar à depressão respiratória. Então, a gente tem que olhar para ver se não está diminuindo o reflexo da respiração. Programar a bomba, ou seja, o ideal é que medicações sedativas sejam administradas em bomba de infusão. Avaliar o nível de consciência, é para ele estar em coma, mas está mexendo, então de repente tem que aumentar a dose, ou é o contrário, tem pouca dose, já era para ele estar acordando e não está. Então a gente tem que avaliar esse nível de consciência, registrar adequadamente o que a gente administrou, diluir adequadamente e também não interromper de 1 hora para outra a medicação. Sobre os 11 certos da medicação, são passos que todas as vezes que a gente for administrar uma medicação, a gente tem que pensar, tá? Tenham isso em mente. Vou administrar um remédio? Faz o checklist mental, tenha uma colinha lá no seu bolso desses passos e checa esses passos para ver se está tudo certo. Primeira coisa, paciente certo, né? Qual que é o paciente que eu quero administrar a medicação? Eu chamei o paciente certo, eu separei o remédio que era para ele mesmo? Medicamento certo. Qual que é o nome do remédio? Muitas vezes o nome que o médico prescreveu não é o nome que vem, porque às vezes ele prescreve o nome comercial, lá no serviço de saúde vem o nome genérico. Então, fica atento, confere, vê se é o medicamento correto. Dose certa. Confere, vê qual foi a dose que o médico prescreveu e se você preparou a dose certa, né? Nem sempre é uma ampola, às vezes são 2, às vezes é 1/3, às vezes é 1/4, às vezes é meia. Tem que olhar o que está escrito na ampola, o que está prescrito
para o paciente e preparar a dose correta. Via certa. Qual que é a via prescrita da medicação? É para fazer subcutâneo, endovenoso, intramuscular, via oral? Olhe na prescrição e confira com a medicação, né? Então, o médico prescreveu intramuscular, ok, vou dar uma injeção intramuscular. Olha na ampola, essa ampola permite que essa medicação seja IM? Sim, beleza, via tá certa. Hora certa, administrar nas horas certas, respeitar os intervalos, né? Então, se a medicação é de 8 em 8, tem que ser dada às 13, eu vou dar às 13. Tempo certo, calcular e planejar adequadamente o gotejamento do soro, né? Então, se é para pingar de 8 em 8 horas, eu vou fazer o cálculo lá daquele volume em 8 horas e vou colocar o gotejamento adequado, nunca menos nem a mais. Então, no tempo certo. A abordagem é a gente lembrar de abordar o paciente adequadamente, explicar para ele o que você está fazendo, qual medicação, para que serve, dar o direito dele de recusa, registrar adequadamente, né? Administrei a medicação, quanto que foi, certo? Conferir a validade da medicação, isso é muito básico, orientar o paciente sobre riscos, sobre para que aquela medicação, né? Deixar o paciente ciente de tudo. E o armazenamento, guardar a medicação no local certo para garantir que ninguém venha administrar ela errada porque foi guardada, armazenada em local errado, né? Além do armazenamento certo, protegendo contra incidência solar, umidade, todas essas coisas. É isso, pessoal.